porque eu estou aqui o doutor Guilherme Moro. Por favor, doutor Guilherme Moro. Vamos bater palmas para ele. Ontem a gente teve, eu, o João, o Carlos e o Divaldo e a Joyce lá no escritório, porque a gente às vezes não divulga, né? A Brasel entrou com as ações do PERSE. E as ações do PERSE ainda não foram, né, todas, não terminou, né, passa para o primeiro grau, segundo, até chegar no STJ, no Supremo, e a gente não sabe o que pode acontecer. Mas só vai ganhar quem entrou com as ações. Não é verdade, doutor Guilherme? Só quem vai ter o benefício, só que a Brasel não entrou só por Curitiba. Está aqui o nosso presidente da Brasel, Márcio, levanta, Márcio, da Brasel Foz do Iguaçu, levanta, vamos bater palmas. É o presidente da Brasel Foz do Iguaçu, que veio aqui, que ele talvez nem saiba. Ele entrou também para as 5 regiões, que é o Oeste, que pega Londrina, que pega Cascavel, Foz do Iguaçu, também pela região do norte do Paraná, que é Londrina, Noroeste, que é Maringá, entrou também por Ponta Grossa. Isso tem um custo, não do trabalho dele, que é parceria, mas tem um custo processual. E aí, quando o João Carlos assumiu, ele disse: o que é isso? Só boleto para pagar? Boleto de custos processuais, né? E ontem a gente foi lá ver. E ele ficou encantado de ver o trabalho que tem sido feito. E aí a gente já comentou também o trabalho que está sendo feito em relação às gorjetas. E isso é uma coisa interessante, que vai ser dinheiro no caixa, sim. Porque quem cobra 10%, tem pago um valor, né, que não é baixo para o imposto federal. E isso é uma notícia boa, que esse dinheiro vai ser devolvido dos últimos 50 e vai ser encerrado. Principalmente o pessoal do Simples, né, que cobra os 10%. Então vou passar, você tem 30 segundos, doutor Guilherme Moro. Não, brincadeira. Tem 5 minutos para poder falar e explicar melhor isso. Sim. Bom dia a todos. Sou Guilherme Moro. Tenho uma apresentação aqui para ajudar a exposição. Pode passar para frente. O nosso escritório, há um bom tempo, né, há 15 anos, ajuda a Brasel, apoia nas questões jurídicas, especialmente tributárias e societárias. Numa dessas palestras que a gente veio esclarecer alguns temas para vocês, foi solicitado a gente entrar com ações em relação ao PERSE, né? Então, essa questão de aplicação do PERSE para empresas do Simples Nacional, empresas que não têm um cadastro, esse tema ele vai ser julgado pelo STF e STJ. Né? Então, STF e STJ vão dar a palavra final. As decisões agora não são determinantes, que vai resolver e dar a palavra definitiva sobre a possibilidade ou não dos restaurantes utilizar esse benefício, vai ser o STF e STJ. Um outro tema que a gente deu um curso na Brasel há muito tempo atrás, e a semana retrasada também demos um curso para um grupo menor, em relação à taxa de serviço, a gorjeta. E pediram para eu falar aqui rapidamente para vocês sobre esse tema. A gorjeta, para vocês, ela tem 2 aspectos principais. O primeiro é o aspecto trabalhista, né? Obviamente, vocês vão analisar, vai ser discutido em que medida a gorjeta ela consiste em remuneração do empregado. Então, se ela gera direitos trabalhistas, tem uma legislação própria, né? A CLT aqui no artigo 457, ela trata da gorjeta, ela regula expressamente a gorjeta. Existe uma lei de 2017 que fala sobre a possibilidade de retenção, etc. Isto, o doutor Maurício Piragibe, o doutor Eduardo, né, que são especialistas na área trabalhista, orientam vocês. Mas existe um outro aspecto além do trabalhista, que é o aspecto fiscal. No trabalhista discute se a gorjeta é salário do empregado. No aspecto fiscal se discute se a gorjeta ela é receita da empresa. Porque ela está ali na nota fiscal, o cliente está pagando junto com a conta, está entrando nos cofres da empresa. E
o entendimento da administração fazendária é de que isso é receita e tem que ser tributado. Os contribuintes, o setor de alimentos, entende que não. E é este o posicionamento que nós temos defendido nos tribunais. Então, a pedido da Abrazel, nós ajuizamos 5 ações judiciais, dentro da linha do que o Luciano falou. Por que 5 ações judiciais? Porque tem que ser uma para cada região da Receita Federal. Então, tem uma ação judicial em Curitiba, outra em Maringá, Ponta Grossa, Londrina e Cascavel. Se eu não me engano, Foz do Iguaçu está dentro da região de Cascavel. É o mesmo delegado da Receita Federal. Essas ações foram juizadas e elas estão na seguinte fase atual, né? Então, temos 3 delas que já foram julgadas. A ação de Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Nas 3, nós tivemos sentença de procedência. Ou seja, o Poder Judiciário reconhecendo que a gorjeta, a taxa de 10%, não é receita, não é lucro, não é patrimônio da empresa, do restaurante, e não deve ser tributado. Isto, sentença em primeira instância, né? Nas outras 2, Curitiba e Londrina, ainda não há sentença, mas o processo está concluso para a sentença. Ou seja, está com o juiz que está elaborando a sentença, em breve ele vai apresentar a decisão deles. O processo ele não acaba na primeira instância, né? Então, depois o processo vai para o Tribunal Regional Federal, que é a segunda instância, e depois, assim como no caso do PERSE, ele vai para o STJ e o STF. STJ e STF são a terceira instância e ali vai ser dado a palavra final sobre o caso. A nossa sentença, né, e essa aqui é a sentença da região de Cascavel, inclusive que eu transcrevi aqui para vocês, ela tem uma singularidade que foi reconhecida, que nos privilegiou, nos beneficiou, é que foi considerado que, inclusive, os futuros associados da Abrazel podem se beneficiar. Então, se outros associados vierem a aderir à Abrazel, ou vocês mesmos criarem outras empresas com outro CNPJ, mesmo depois da decisão judicial, vocês também vão poder se beneficiar dessa decisão, caso ela se confirme nos tribunais superiores. Aqui, essa parte da sentença, ela demonstra delimitação ao território, então por isso que a Abrazel tem que entrar com 5 ações judiciais, né? O custo processual da ação varia entre 600 e 2.000 e poucos reais, né? A depender do juízo. Isso é pago de maneira gradativa, de acordo com o processo, quando tem recurso, etc. Mas o custo máximo total é este para a Abrazel. Pode passar. Na sentença, né, veja que o juiz ele falou expressamente que a taxa de serviço, seja ela compulsória ou voluntária, não se qualifica como lucro, receita ou faturamento, não entra na esfera patrimonial da empresa. E esse é exatamente o dispositivo da nossa sentença, né? E nas outras 2 sentenças também segue esta linha. Veja primeiro ali, falou expressamente da Abrazel, né? Então foi concedida a segurança, tudo que a gente pediu, declarou que a Abrazel ela não precisa pagar imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, seja o restaurante, o bar-restaurante, optante do lucro real, lucro presumido ou do Simples Nacional. Nós sabemos aí que em torno de 90% dos restaurantes estão no Simples Nacional, então a gente falou expressamente do Simples Nacional para não ter dúvida, e o juiz escreveu isso na sentença. E mais, olha que é a linha B, né? O juiz também declarou o direito dos restaurantes, dos associados da Abrazel, repetirem um débito tributário. Ou seja, ele pode recuperar todo o valor que ele pagou sobre a tributação da gorjeta nos últimos 5 anos contados do ajuizamento do mandado de segurança. Então, uma vez sendo confirmado esta decisão,
os restaurantes ainda terão um crédito, terão a possibilidade de recuperar os valores pagos e pedir a restituição de dinheiro ou compensar com outros tributos federais. Olhem o último item ainda. Ele condenou a administração fazendária a devolver as custas processuais que a Brasel adiantou. Então, uma vez sendo confirmada essa decisão, ao final do processo ainda, essas custas que a Brasel adiantou, o fisco vai nos devolver de maneira corrigida. Me perguntam sempre, né? Aqui eu vou fazer remissão a uma pergunta que o João me fez ontem na reunião. 2 aspectos. Qual a perspectiva de êxito final e quanto tempo vai demorar para a gente ter uma decisão definitiva? A perspectiva de êxito é boa, né? Então, vocês vejam que dos 5 processos, os 3 que têm decisão, os 3 foram favoráveis. No TRF, a gente tem vários precedentes favoráveis que a gente citou no processo e o juiz transcreveu na sentença. E no STJ, também nós temos decisões favoráveis. E eu trouxe aqui para vocês uma decisão do STJ, uma decisão recente, olha aqui, ó, de abril de 2023, de abril deste ano, em que é reconhecido também que a taxa de serviço, a gorjeta, não deve ser tributada. Não temos garantia de que nós vamos ganhar, né? Então a gente tem muita cautela, né, em passar essas informações para vocês. Temos que esperar o processo da Brasel, ter uma decisão definitiva no processo dele, mas a perspectiva é boa, né? Sentenças favoráveis, TRF está sendo favorável, e o STJ tem várias decisões favoráveis também. No nosso processo, né? Então tem 3 que já têm sentença, eles já subiram para o TRF4, agora estamos falando de tempo, né? A gente imagina que no início do ano, né, no primeiro trimestre, a gente tem uma decisão no TRF4 e o processo daí vai subir para o STJ. A gente acredita que no final do ano que vem, né, no final de 2024 ou no início de 2025, a gente tenha uma decisão do STJ. Então tem este período, o processo é eletrônico, ele não tem audiência, né? Então é só matéria de prova, de direito, que a gente diz, né? Não tem matéria de prova. A tendência é que ele tramite de uma maneira relativamente célere e a perspectiva de êxito é boa, né? Então, a pedido aqui da Brasel, do Luciano, do Menuti, do João, do conselheiro, a gente fez essa apresentação aqui, tomou o tempo de vocês para falar como está o andamento desse trabalho e das perspectivas aí para os associados da Brasel. Tá ok? A gente está à disposição, quem tiver dúvida pode vir falar conosco. A agenda do Dr. Guilherme Moro não é fácil, né? E ele veio aqui, a gente convidou ele prontamente, ele está sempre prontamente, e ele está sempre também, quem precisar também individualmente algum problema, a gente passa o contato do Dr. Guilherme Moro, principalmente a questão tributária. E isso que você falou, né, a gente sabe que tem ações e ações. E essa a gente já tem, né, só não vou dizer que a gente já ganhou, mas a gente diz que está em 90% de chance de realmente a gente ter um saldo a receber no final do ano que vem, final do ano de 2024 ou início de 2025, para poder recuperar os últimos 5 anos e encerrar esse pagamento que a gente entende que já tem decisão que é devida. Obrigado, doutor Guilherme. Palmas novamente.